Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã. Tudo Bom bem? dia, Tudo tudo bem? Tá jóia. me ouvindo direito? Tô ouvindo bem, tô ouvindo Tá bem. joia, também tô te ouvindo agora sim, né? Valendo, como o pessoal brinca. É isso aí. E quero te agradecer, iniciar essa conversa aqui, te agradecendo por aceitar a conversar com a gente. Nós temos aí no período da pandemia, nesse espaço, literalmente viajado pela história aí da música cristã, né? Relembrado, muita gente que acaba conhecendo e descobrindo um pouco mais aí das histórias incríveis que nós temos por todo o Brasil. Então, poder conversar contigo hoje é uma grande alegria. É um grande prazer estar com você, pastor. É uma honra para mim poder falar aqui, feito e compartilhar com os queridos, né, que estão conectados agora, as coisas lindas que Deus tem feito na vida da gente. Muito bom, muito bom. Estou muito Amém. feliz. Joia, graças a Deus. Já abro te mandando aqui em público, né, o abraço do Beto, que esposo da Vanja, eu fiz live com Isso, eles aqui, participaram do Grupo sim. Logos. Ele até me escreveu, falou assim, olha, lembra para ele que quando a gente esteve junto, ele levou um piano elétrico e vocês passaram um mês tocando e depois eles foram até no teu casamento. Sim, 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 muito legal mesmo. A gente fez uma viagem, né, com o Logos e nós dois, junto com o restante da banda. A gente é muito amigo do Paulão. O Paulão é um irmão querido mesmo do coração e nós fizemos. O Paulão tinha me convidado para fazer essa viagem com ele. Nós fomos lá pro norte, viemos viajando de ônibus, cantando num monte de lugar, tocando. E aí eu levei o meu piano pesado pra caramba. Naquela Imagino, né? época. É antigo. Exatamente. E aí a gente vinha tocando um monte de lugar. Foi uma experiência maravilhosa que marcou muito a minha vida. E o Beto é um amigo querido mesmo, muito, muito querido mesmo, que é, mora no nosso coração. Que bacana. Então vamos começar do início dessa viagem. E eu quero Uhum. perguntar para você. Eu vou te chamar você e falar, Renato, você é pastor Isso. também, né? Sim, sim, mas chama de você, por favor. Tá joia, tranquilo. Então vamos lá. Eu queria saber, é a pergunta que eu sempre inicio as nossas conversas. Eu queria saber como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Então, na realidade, assim, eu sou filho de pastor, né? Então, nasci na igreja, né? E sempre tive uma atração muito forte por música. Desde muito, muito criança, assim, eu via as pessoas tocando violão, assim, eu ficava vidrado, desde muito pequenininho. Daí, quando foi na adolescência, eu insisti muito com meu pai para ele me dar um violão. Aí eu comecei a aprender violão sozinho e tal, depois fui fazer aula. E aí, quando foi mais ou menos com 16 ou 17 anos, eu me apaixonei pelo piano. Hum, Aí pronto. Aí eu comecei a estudar e comecei a tocar. E aí a gente fez um quarteto, a gente tocava na igreja, né? Aí a gente fez um quarteto na igreja, para cantar na igreja, assim, sem nenhuma pretensão, né? E aí a gente começou a cantar e as coisas foram acontecendo. Aí eu comecei a estudar piano mais ou menos com uns 16 para 17 anos. E aí quando eu entrei na faculdade, eu tive que dar uma parada um ano, porque estava muito pesado, aquele primeiro ano de faculdade e tal, né? E aí eu tive que parar um ano, mas aí fiquei era um ano, faculdade do quê? eu fiz engenharia, Ah, ok. fiz Pesado. faculdade, aí era muito pesado para mim, eu não estava conseguindo conciliar. Eu tinha feito Vila Lobos, né? Fiz no Rio Vila Lobos, estava fazendo curso de harmonia até. E aí, quando eu parei um ano, eu fiquei muito triste de ter parado de estudar. E aí, quando foi no segundo ano da faculdade, já estava mais engrenado e tal, aí eu voltei a estudar. E voltei a estudar com uma pessoa maravilhosa chamada Tomás Improta, um tecladista muito famoso, tocou com muita gente famosa, com Caetano, com Bethânia. E aí, ele também uma pessoa maravilhosa. E aí eu comecei a estudar com ele, e aí o método de ensino dele era muito interessante, porque ele fazia assim, uma semana ele fazia o estudo é, clássico, assim, aquela técnica bem, bem clássica mesmo, e no outra semana ele fazia popular, e fazia harmonia Hum. funcional, e aproveitava a técnica da semana anterior, né?
E aí foi muito interessante, porque aí eu tive um desenvolvimento muito bacana. E aí comecei a tocar com várias pessoas, além da igreja, né? Tocando. Qual que era o contexto de igreja? Era igreja tradicional? Era igreja pentecostal? É, Acho que tradicional, né? então, a nossa igreja, ela sempre foi da junta congregacional, né? Por um Hum, bom tempo, muitos anos, ela foi da denominação da União das Igrejas Congregacionais. E era uma igreja tradicional. Mas o que aconteceu? Na minha juventude, teve um movimento de renovação espiritual dentro da igreja, com os entendi. jovens, sempre com os jovens, né? E aí esse movimento foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu era filho de um pastor tradicional e me renovei, né? Mas me Hum, renovei assim, de uma forma muito natural, lendo um livro, assim, aquele livro Louvor que Liberta. E aí eu estava lendo aquele livro, assim, Deus falou muito no meu coração. E aí ficou um negócio meio subversivo, assim, porque eu, um filho de pastor renovado e o pastor tradicional, um negócio meio estranho, né? E aí a gente no- buscando o Espírito Santo, buscando o batismo, um negócio muito interessante. Mas depois aquilo contagiou a igreja toda, meu pai se renovou também, minha mãe. E aí foi a gente realmente abraçamos, né, os dons e tudo. Então foi uma coisa muito interessante mesmo esse processo. E e- Deus e falou muito com a gente nesse tempo, muito mesmo. nesse período, até você começar a tocar, principalmente a questão do piano, do teclado, qual que era a cultura musical, assim? O que que vocês escutavam? O que que você gostava? Ah, Qual que era a tua relação com a música da época? então, assim, eu era. Assim, bem no começo, eu gostava muito de um grupo vocal chamado Heritage Singers. Não sei se você vai Oh, lembrar. Heritage Singers, né? Max Mason até faleceu agora esse ano, né? Faleceu de câncer, que era o nossa, já líder bem deles. idoso, né? Ele teve Isso. uma carreira assim muito longa. Exatamente, eu até sigo eles. Então, eu tinha todos os discos, eu fazia coleção dos discos do Heritage Singers. Então, eu ouvia muito eles. E aqui no Brasil eu ouvia muito Vencedores, né? Vencedores por Uhum. Cristo, Elo, né? Eu era super fã do Elo. Quando eles vieram tocar em Niterói, eu fui ver. E eu também ouvia muito Rebanhão, ouvia Rebanhão, gostava muito do Janires. Depois eu fiquei amigo do Janires, ele esteve na minha Olha, casa e nós ficamos amigos e tudo, mas eu ouvia muito Rebanhão, gostava demais do Rebanhão. Sou muito amigo do Carlinhos Félix, muito amigo dele, já esteve lá na igreja cantando. então, você sempre foi do Rio, Rio Capital, né? Que Eu você... sou de Niterói, na Ah, realidade, né? Niterói. Eu sou de Niterói. E aí, assim, eu ouvi esse povo que eu ouvia, né? Eu era super fã do Elo, super fã. Lá na igreja a gente tinha um grupo vocal, e aí eu lembro que o Elo lançou uns playbacks, assim, eram umas caixas, assim, cada música ficava numa fita, assim, muito interessante. Nossa! Cada música é uma caixa assim verde, grande, e cada música ficava numa fita. E os playbacks, né? E aí a gente cantava na igreja as músicas principalmente os dois primeiros, né? O Nova Jerusalém e Ouvi Dizer. Né? Ouvi Dizer, então foi um marco, assim, né? Ouvi Em dizer, é termos de sensacional. qualidade, em termos de qualidade, de Você tá gravação com e tudo. piano aí, não tá? Eu tô com o piano aqui. Você lembra alguma da época assim? Toca um Ah, trechinho aí de uma ou outra que te é, marca, assim, que você lembra ah, automaticamente desse período. uma até que a gente gravou, né? Só em Jesus. O Alves gravou essa no último disco. A paz real eu pude encontrar. E o seu amor pude experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vou gozar. E aí vai, né? A gente gravou esse, foi muito interessante. No último disco, eu sempre fui muito fã do Elon, né? Aí, quando a gente foi gravar o último disco, Cidade, eu queria muito gravar essa música. Aí eu falei, Paulão, como é que eu faço para gravar essa música? Ele falou, você tem que falar com o Dr. Jairo, que é o pai do Jairinho, né? Que tem os direitos do Elon. O Jairinho já é falecido já há bastante tempo, né? Aí eu falei, você tem que falar com o Dr. Jairo. Aí você tem o contato dele? Tenho. Aí o Paulão me deu o contato, aí eu escrevi uma carta para ele, para o Dr. Jairo, né? Olha, Aí naquela época era carta, né? Aí ele foi muito, muito
Peraí, entrou uma ligação. Você está me ouvindo? É, tô te ouvindo, mas eu já desliguei aqui. Tá, não, tudo bem. É que às vezes ele dá um delay e a gente perde o áudio. Voltou. Isso então. Aí depois ele mandou uma carta muito gentil e tal, autorizando a gente gravar e tal, e a gente gravou, fez uma levada assim mais moderna e tal dessa música, né? E muito interessante. E eu sempre fui fã, muito fã do Elo, né? Muito fã mesmo Depois eu acompanhei quando a formação do Logos e tal. Eu sempre fui fã do Paulão, né? Desde sempre, né? Vocês têm uma ligação. A gente vai chegar nisso já já. Tá ouvindo aí? Pera. Só mandar uma mensagem rapidinho, desculpa, gente. Não, tranquilo, é live faz bem. Enquanto isso, vou falando aqui, ó. Cris, você tá me devendo a live, Cris. O Cris entrou aqui, o Cris Batston, as questões lá dos filhos do homem, viu, meu amigo? Tô te vendo aqui, depois a gente conversa. Pessoal, que bacana, o pessoal que me pediu, uma turma pedindo aqui, quando é que você vai falar com o Grupo Águas? Olha aqui, o Flávio, né? O Flávio legal, falou comigo. E estamos aqui, ele colocou Águas, participou da gravação da música Vem Cantar com Logos em 84. 84, isso foi muito interessante. O Paulão fez um apanhado de várias pessoas, né? Vários cantores da época, né? Lembrei. E aí ele fez uma música assim, tipo Live Aid, assim, né? Com todo mundo, aí foi todo mundo gravar, tava o João Alexandre, tava o Bomilca, tinha uma turma dos vencedores, né? Daqui do Rio tava a gente, eu acho que não sei se tinha alguém do Rebanhão, eu não lembro, mas muita gente de São Paulo, né? E é muito legal. E aí a minha história com a música na igreja foi essa, né? Eu sempre participei, assim, sempre fui líder de grupo musical na igreja e tal. E aí é interessante como começou o Águas, né? Como é que foi, né? Isso, eu queria entender, eu só fiquei com a curiosidade aqui, porque você falou os grupos que você escutava, o Heritage Singers, o Elo, Vencedores, mas você citou Rebanhão. O Rebanhão está um pouco fora do padrão aí do que você então, vinha. exatamente. Que músicas do Rebanhão te conquistaram? Eu gostava muito dos baiões, assim, eu sempre gostei muito de música brasileira, né? E eu gostava muito daquele baião, né? Que eu era magro que dava dor. Meu paletó tinha uma lista só. Eu adorava isso, sabe? Eu sempre gostei muito. Gostava dos rocks também. Eu sempre fui muito eclético, assim. Eu sempre gostei muito de ouvir várias coisas, né? E música boa não tem estilo, né? Música boa é música boa, né? Exatamente. E o que acontecia, assim, que eu sempre achei o Janires muito à frente do tempo dele, muito à frente. Se você conversasse com ele, você via que ele é um cara muito à frente do tempo. Ele foi 2 vezes, depois que ele já tinha saído do Rebanhão, assim, um parênteses aqui, ele foi lá pro MPC, aí ele fez um disco lá no MPC e queria botar uma música do Águas no disco. Aí me ligou, Renato, queria botar uma música e tal, posso te visitar? Pode. Aí, na época, eu era solteiro ainda, ele foi na casa de papai. E aí, muito engraçado, aquele pastor tradicionalzão, né? Aí chega Janires lá, naquele jeitão dele, né? Mas ele conquistou o papai no ato, assim. Aí a gente... mesmo. Passamos uma tarde juntos, ele orou com a gente, muito legal. Aí tem uma música que a gente gravou no primeiro disco, né? Pois eu sou um jovem e é teu meu coração, pois minha juventude é para te servir. Janine, bota essa, que essa música é legal. Aí ele botou no disco dele, muito legal. Depois a gente se encontrou mais uma vez. Aí um tempo depois ele faleceu, né, naquele acidente. Eu fiquei muito triste. É um servo de Deus, sabe? Eu fiquei realmente... Então eu achava ele muito, muito à frente do tempo. E eu admirava muito isso, a coragem que ele tinha de estar fazendo coisas que ninguém estava fazendo, mas a serviço de Deus. Muita gente não entendia, né? Mas quem estava conectado e quem conhecia a pessoa sabia que Deus estava por trás daquilo tudo ali. Muito interessante. Inclusive você citou aí, e você é dessa geração, essa geração aí dos anos 80 que produziu, né, nos anos 80, tem uma sessão de perdas assim indescritíveis, né? Porque o Jairinho morre de um acidente no início dos anos 80, o Janires vai morrer também de um acidente, e o Sérgio Pimenta, de Vencedores, que falece no Rio de Janeiro.
Eu conheci o Sérgio também. A gente, uma vez a gente fez na época, a Vind, né? Tinha um programa, né? Muito interessante, né? Pastor Caio Fábio tinha um programa muito interessante de música. E ele levou a gente para cantar nesse programa e o Sérgio estava lá também. Daí a gente conheceu ele, tá uma pessoa maravilhosa. E um tempo depois ele faleceu muito rápido, né? Foi rápido. Foi um câncer assim muito agressivo, né? E Ele descobriu praticamente no lançamento lá do último disco do grupo Criação, do grupo Semente, que é o Semente, Criação. Acho que foi coisa de 4 meses, foi 4 ou 5 meses muito rápido, ele faleceu. foi muito rápido mesmo. Foi uma perda enorme, né? Porque eu também admirava demais, ou seja, aquele De Vento em Popa, né? De Vento em Popa é um disco que marcou tremendamente. Eu acho que foi um divisor de águas, assim, em termos né, de música evangélica, os ritmos Sim, que eles trouxeram, a harmonia do Sérgio, as músicas, as composições, as letras, né? Aquela letra que tinha conteúdo, né? Muito, muito bacana mesmo. Eu adorava o você, que. você que se especializou aí, o teu instrumento é o piano, então você tem uma influência ali daquele jeito do Gerson Ortega, que era o pianista Tem. dessa turma Nossa, e o Gerson, tal? cara, eu não tive a oportunidade de conhecer o Gerson, mas admirava ele demais da conta, ouvia demais. Eu lembro quando eu estava começando a estudar, eu ficava tirando os solos de synth que ele fazia, principalmente no Vento e Povo, fazia uns solos de synth assim muito, né? Eu canto, louvando o sol. Aí tinha uns solos de synth assim no fundo, eu ficava ouvindo, na época era LP, então a gente ficava botando ali a Voltando na agulha agulha. e voltava na agulha. Milhares de não tinha essa facilidade da gente poder gravar, botar numa velocidade menor para poder tirar, não tinha nada disso, era ali na agulha, você tinha que ficar voltando, o disco quase furava de tanto que você ouvia, né? Então, eu admiro demais o Gerson Ortega. Me parece que ele foi para o sul, né? Eu não sei, está pastoreando alguma coisa. O Gerson Ortega agora, ele tem, eu acho que uns 3 anos, que ele literalmente iniciou uma igreja. Uhum. Mas é em São Paulo. Ah, em São Paulo. É em São Paulo, isso. Ele é paulistano ali, a região dele é aquela ali. Que legal. Eu tenho muita admiração por ele, uma pessoa assim de um talento e que influenciou demais a harmonia, né, dos Vencedores, as coisas que eles fizeram, a sonoridade, aquela sonoridade de piano elétrico, de synth, né? Então, muito Exatamente. legal. Agora vamos lá, a gente já ficou falando aí das influências e tudo, agora sim, agora eu queria que você explicasse como foi que vocês formaram o grupo e como é que vocês conseguiram, porque estamos falando aí dos anos 80, gravação não era um negócio simples, nem Não, não fácil, era. muito menos barato. Não, não era mesmo. Olha, é uma coisa assim, quando eu conto a história da gente, assim, é uma coisa inacreditável, assim, um negócio muito, muito interessante. Como é que começou? Então a gente cantava um quarteto de igreja. E aí, assim, normal, nada, nunca fomos assim. Eu não considero que a gente era expoente de talento de forma nenhuma, mas éramos pessoas normais que estavam cantando na igreja. Só tinha uma coisa que a gente ensaiava muito, muito, a gente ensaiava bastante. Então a gente tinha uma agenda de ensaios semanais e, e uma época eu cheguei a fazer canto, e aí, mas só que eu fazia canto com uma pessoa, com um cara famoso, e o cara era muito caro, e a gente não tinha grana para pagar a aula para todo mundo. Então eu falei, gente, então eu falei assim, eu vou fazer, que eu acho que eu sou o piorzinho de vocês aqui, eu vou fazer aula de canto e aí eu trago os exercícios que a gente faz em casa. E aí foi assim, a gente cantava na igreja. Uma vez nós começamos basicamente num retiro de carnaval, assim, da igreja. Começamos a cantar, nos reunimos para cantar e continuamos cantando na igreja. Aí o que acontecia? Na época, meu pai viajava muito, ele tinha assim, uma prática de viajar bastante, e sempre que ele viajar, ele ia muito para os Estados Unidos. Aí eu sempre pedia para ele trazer os teclados para mim, tadinho. Hum, Aí então eu tinha uma revista que eu acompanhava, que chamava Revista Keyboard, e essa revista tinha sempre os últimos lançamentos de teclado. E aí eu sempre pedia, pai, traz esse teclado para mim. Aí eu juntava dinheiro e tal, dava o dinheiro, ele inteirava aqui, e aí ele ia trazer o teclado. Chegava na fônica, pagava taxa, pagava tudo, e aí a gente trazia. E então na época eu tinha 5 bons instrumentos.
E a comunidade S8, não sei se você conhece Oh, isso. eu fiz live com o Hernani. Ah, o Hernani Maldonado, meu amigo do peito. Eu gosto demais do Hernani. Então, aí na época a comunidade S8 montou um estúdio. Aí quem estava à frente até do projeto foi o Maírton Bahia, que era um produtor famoso, que gravou um monte de gente, lançou um monte de gente no mercado secular. Mas uma pessoa maravilhosa. E ele montou o estúdio. E aí o pessoal do S8 chegou para mim e falou que eu sempre emprestava os meus teclados para eles gravarem. Os discos todos do S8, a maioria dos sons de teclado são dos meus teclados, assim. E aí ele sempre pediu emprestar, eu sempre emprestava, eu assistia as gravações, acompanhava com eles. Nós sempre fomos muito amigos, porque um tempo eu cheguei a assistir na comunidade S8 com a minha esposa, na época ela era minha namorada. E a gente assistiu lá bastante tempo. Então a gente fez muita amizade com o povo de lá, o Hernani, o Tony, o Júnior, os filhos, né, do pastor Jeremias. O pastor Jeremias fez o meu casamento. Olha só. O pastor Jeremias e a esposa dele, a dona Nilda, a gente chamava de tia Nilda, né? Fizeram o meu casamento. Então eu tinha uma ligação, tenho uma ligação muito forte com eles, né? São falecidos já, mas assim, com os filhos, com o Tony é meu amigo, e o Hernani é meu amigo do peito. O Benny, né, o filho do Hernani, tocou no Águas Sim. muito tempo. Ele tocou no Águas? Sim, tocou muito tempo. O Benny começou a tocar com a gente, o Benny tinha acho que 16 para 17 anos, novinho, começando a tocar. Entendeu? Depois ele foi pro Fruto, tocou muito tempo Sim. com a gente, viajou, fizemos lançamentos e tudo. E o Tony, que é o filho do falecido pastor Jeremias, gravou todas as guitarras do Águas, foi o Tony que fez, entendeu? Ele que fazia as guitarras. Então, aí eles falaram o seguinte, Renato, como você sempre empresta os teclados pra gente, o dia que você quiser gravar aqui, a gente libera todas as horas para você. Você grava o que você quiser aqui. Aí eu falei, Uau. meu Jesus, olha só, aí já era um grande empurrão, né? Porque o estúdio era muito caro, as horas eram muito caras, a gente não tinha a menor condição de gravar. Aí eu cheguei pro povo, falei né, nós éramos 4, eu, minha esposa, a Lunísia e o Hudson, né, um quarteto. Falei, gente, olha só, vamos orar porque aconteceu isso. Aí eu falei, vamos orar. A gente começou a orar. Aí, assim, eu realmente acredito nos dons. Então, num dia que a gente estava orando, Deus deu uma visão para o Hudson, entregando um disco para gente. E Olha. aí eu falei assim, Hudson, então nós vamos tomar posse dessa bênção e vamos orar. Aí começamos a orar fervorosamente para que o disco acontecesse. E aí veio o convite do S8. Aí a gente formou uma banda de pessoas amigas que a gente conhecia, que a gente já tocava de vez em quando, e começamos a ensaiar, reunir repertório. Foi aí que eu conheci o Ronaldo Hertal. Ele frequentava uma igreja, aí eu fui lá na igreja conhecê-lo e tal. Ele tinha muitas músicas bonitas. E aí o Vital também conhecia o Vital. E aí a gente reuniu essa turma e a gente começou a ensaiar. Aí eu fiz um projeto mesmo para o disco, uma agenda de ensaios, de instrumental, de vocal, fizemos os arranjos, fizemos uma agenda de gravação e fomos para a C8. Ó, estamos prontos aqui, vamos começar. Começamos a gravar, aí levamos alguns meses, né? Gravando, a gente não tinha experiência de gravação, né? Os meninos também lá do estúdio também estavam começando, então tudo era novo para nós Ah, todos, né? ok. Foi um grande aprendizado. E aí a gente gravou o disco todinho. Aí agora vamos pensar, é caro pra caramba, né? Na época, a fábrica que tinha aqui era a Poligram, que ficava lá no alto da Boa Vista, né? Era a prensa. Aí eu tinha masterizada para uma gravadora, né, famosa na época. A gravadora olhou, né, muito bom e tal. Vamos fazer um evento com vocês para ver como é que vai ser. Daí eu falei assim, mas, meu amigo, a gente não é conhecido, nós cantamos na igreja, se você fizer um evento não vai ninguém, né? Aí, não, mas vamos fazer e tal. Aí o cara insistiu, fez um evento no auditório da Rádio Boas Novas, não sei se você lembra, era um auditório assim para quase 2.000 pessoas e tal, né? Aí o pessoal Deu uma quebradinha aqui, eu não entendi. Onde foi o lugar? foi no auditório da Rádio Boas Novas, não sei Ah, se ok. é ali em Vila Isabel, né? Aí fizemos o evento lá, só que tinha pouquíssima gente, porque a gente era muito pouco conhecido, né? E tinha assim, tipo umas 200 pessoas num auditório de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ah, foi o Basicamente, pessoal da igreja, né? basicamente o pessoal da igreja, o pessoal amigo que conhecia, que a gente convidou. Muito bem. Aí o cara falou, eu fui falar com ele depois, ele falou, rapaz, eu não vou pensar seu disco, porque o seu disco
é muito bom, mas ninguém conhece vocês, vai ficar tudo encalhado aqui e tal. Aí foi assim, grosseiro comigo, né? Aí eu fui para casa, né? Eu lembro naquele dia eu tinha uma Brasília bege. Aí eu fui para casa dirigindo, eu falei, Deus, o Senhor prometeu, Senhor. A gente confia na sua promessa. Então, Senhor, eu não entendo. Eu fui para casa chorando, sabe? Muito, muito triste. Cheguei em casa, aí meu pai me viu triste, assim, eu entrei no quarto, me ajoelhei para orar, e meu pai falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei a história. Não, pai, eu fui lá ver uma gravadora, agora o cara me humilhou pra caramba, falou que não ia fazer o disco, ia ficar tudo encalhado e tal. Ele disse coisas pesadas, sabe? Pra gente. Aí ele falou, eu vou fazer esse disco. Vê quanto que é pra gente fazer a prensagem. Eu vou fazer. Aí eu conversei com o pessoal da Ciota, que já tinha feito, né? Que já estava fazendo o disco já há algum tempo. Aí tinha, na época, um advogado deles lá, que cuidava de toda a parte burocrática. Eu falei, Renato, eu ajudo você a fazer tudo. Ó, aí vai conversar com o pessoal da Polygram, com a Rose, na época era a Rose. Vai conversar com o pessoal da Polygram. Mas a gravadora, ô Renato, a gravadora que esnobou, que não quis prensar, foi a Polygram ou foi outra? Não, foi outra gravadora. Era uma gravadora famosa na época. Aí o que aconteceu? Eu fui lá na Polygram, peguei o orçamento, papai, não, vamos fazer. Fizemos a primeira tiragem. Fizemos 1000 discos. Aí o pessoal da C8 nos ajudou a fazer a arte da capa, daquele primeiro disco, né? Esse aqui, né? Tem até ele aqui, ó. Você tem o vinil. Ah, olha só. É o Vem Cantar. Então. Você sabe que, Renato, tem uma curiosidade, eu não sei, talvez você até me ajude a entender. Existem muitos discos dessa época que trazem esse fundo quadriculado. Tem em São Paulo, o Vavá tem um disco que tem essa capa assim. A gente tem, eu não sei se era pela maneira como faziam, se era a construção do fotolito, mas isso era algo meio moda. Assim, você tem muitos discos quadrinculados. Não tem isso na questão da capa? Era moda ter esse quadriculado, meio que dava um segundo plano assim na capa, né? Exatamente. É bem interessante. E aí o que aconteceu? Fizemos a primeira tiragem. Aí, o Beto tá aqui, hein? Entrou o Beto aqui, ó. Beto e Vanja estão aqui. Beto. Abraço deles. O Santos Davi, só um minutinho aqui. O Santos Davi tá aqui também, ele conhece bastante vocês. Ô Davi, você disse que me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu não tô achando, viu? Me manda de novo aí para eu dar uma olhadinha aqui. Pode continuar. Aí, então, pastor, o que aconteceu? Aí a gente fez a primeira tiragem. Aí, só que nós éramos independentes, não tinha gravadora, não tinha nada. Aí eu botava as caixas de disco nessa Brasília velha. Pesadas. Botava, eu lembro, não sei se você lembra da Brasília, a Brasília tinha motor atrás e esquentava tremendamente. Aí eu botava os discos todos ali, as caixas de disco, ali na Brasília, e saía vendendo. Aí eu ia nas lojas de música. Aí eu chegava assim, fui na Juerp. Aí chegava na antiga Juerp, né, que era da Igreja Batista. Sim, Batista. Aí cheguei, a Juerp era uma cadeia de lojas, né, da Igreja Batista. Das igrejas batistas, era a editora e as livrarias que vendiam os discos. Então. Aí eu chegava na loja assim e eu falava, olha, nós somos um grupo novo, temos um disco aqui e tal. Aí o gerente falava, bota para eu ouvir. Aí o cara botava para ouvir. Aí, mas assim, em muitos lugares estava assim, alguém vendo os discos, assim, quando eu ouvia, falava assim, que grupo que é esse? Aí o gerente perguntava para mim, como é que é o nome do seu grupo? Eu falava assim, Grupo Águas. Aí eu falava, eu vou levar um. Aí, gostei dessa música. Aí o gerente falava, deixa 10 discos aí, deixa. Eu falei, tá bom. Olha que tempo. E assim foi em todos os lugares. Daí eu fui, a central da Juerp ficava lá em Cavalcante. Aí eu fui lá na central. Aí o gerente me atendeu e falou, Renato, faz o seguinte, deixa umas 2 caixas aqui, eu vou mandar para as Juerps do Brasil. E aí vamos ver o que acontece, entendeu? A gente manda os discos e você deixa em consignação, vamos ver o que acontece. Tá bom. Quando foi 2 semanas depois, o cara me liga. Cara, me traz muito disco. Tem pedido de todas as lojas. Eu falei, caramba. Aí eu comecei. Aí, moral da história. Em um mês, eu sozinho, eu vendi a primeira tiragem de 1000 discos. Em um mês. Nossa! Só fazendo Ô, Renato, como é que era a questão com rádio nessa época? Então, aí o rádio tinha uma coisa muito interessante. Isso ajudou bastante também. Não sei se você lembra do Paulo César Graça Paz.
eu lembro, já foi muito citado, mas eu sou de São Paulo, né? Então do Rio de Janeiro eu conheço as histórias só mesmo os outros falando. Mas o Então, Graça e Paz ele foi muito importante. é isso. Então, o Paulo César, eu levei uma fita lá para a antiga Rádio Boas Novas. E ele tinha um programa muito, assim, de muita audiência. E tinha um outro locutor lá também chamado Dourado, que tinha muitos programas. E eles adoravam Águas. Eu levei as fitas para eles. Eles tocavam direto no programa deles. Mas, assim, tocavam, porque gostavam. Não tinha jabá, não tinha nada. Eles gostavam da música. O PC, ele chamava a gente de grupo H2O. Muito engraçado. Vamos ver aqui H2O, tá aquele jeitão dele, um jeitão muito moderno, né? Para a época, né? E aí Sim. ele tinha uma comunicação muito forte com os jovens e ele botava muito para tocar no programa dele. E isso realmente impulsionou. Aí o que aconteceu? Começaram a chegar muitos pedidos, eu tive que fazer uma outra tiragem. Logo em seguida fiz uma outra tiragem. E aí teve um evento chamado Jesus em Rio, não sei se você lembra, foi junto com o Rock in Rio, com o primeiro Rock in Rio. Foi feito um evento chamado Jesus em Rio, que foi Ô, no Maracanã. Renato, só para pegar o gancho, esse evento aí, eu fiz uma live com o pessoal do Sinal de Alerta. Aham, E eles, eu fiz com os dois guitarristas, né? Separados, em dias alternados. E os dois ali falaram que o Sinal de Alerta, a ideia deles formarem a banda surgiu por causa desse evento, que era na época do Rock in Rio. Teve o Jesus em Rio, eles viram ali o pessoal tocando. Nós também vamos fazer uma banda para tocar nessas coisas. E aí nasceu o Sinal de Alerta. Olha que olha, interessante, uma banda importantíssima no cenário exatamente, carioca, né? exatamente. Aí o que aconteceu? A gente teve um convite, por conta até de estar tocando na rádio, de tocar no Jesus em Rio. Aí explodiu, né? Porque aí quando chegou no Jesus em Rio, no dia da gente, tinham 10 mil pessoas ali no Maracanãzinho. A gente tocou, fez uma apresentação belíssima, e aí explodiu. Aí o grupo realmente explodiu. Aí a coisa mais interessante é o seguinte, o dono dessa gravadora estava no Jesus em Hum, Rio e veio falar comigo e falou assim, olha, gostei demais do grupo de vocês e tal, as portas não vou falar o nome da gravadora, as portas da gravadora fulana de tal estão abertas para você. Eu falei, ah, não, tá tudo certo agora. Como é que Deus faz as coisas, né? Foi muito interessante. Aí aconteceu que a gente ficou muito circunscrito aqui ao estado do Rio. E aí o nosso disco foi parar lá no ônibus do Paulão viajando para o Nordeste. cara, Uma fitazinha do nosso disco, estava com um amigo nosso, um baixista querido, que tocou com a gente muitos anos, botou lá no ônibus do Paulão. Paulão viajando lá, né, com a banda, para tocar no Nordeste, aquela turnê que ele fazia todo ano. Aí Paulão ouviu a música e falou, olha, gostei dessa música, de quem é? Aí esse amigo meu falou assim, olha, do Renato, amigo meu, lá do Rio e tal. Aí o Paulão assim, poxa, me bota em contato com ele, vamos conversar com ele. Quem sabe eu não posso distribuir o disco dele. Na época, a Paulão tinha uma distribuidora chamada PNK, que impulsionou muitos grupos evangélicos, e o pessoal super legal, era o Eduardo, que era o gerente, gente boníssima, uma pessoa super correta. Aí, quando o Paulão veio tocar em São Gonçalo, na Batista de São Gonçalo, aí o Alfredo, que era esse meu amigo, mandou recado, o Paulão quer falar contigo. Aí eu falei, meu Deus, Paulo César do Lago, pra mim era uma que ia falar comigo. Então eu fui lá na Batista de São Gonçalo. Aí Paulão, aquele jeitão dele, me abraçou, a gente ficou amigo de primeira, né? Eu falei, eu boto seu disco no Brasil todo, você quer? Eu falei, lógico que eu quero. Aí começamos a fazer as tiragens e mandar para o Paulão para São Paulo. Eu despachava os discos e os discos iam para todo o Brasil. Aí chegou um dia que o Paulão me ligou, Renato, o negócio é o seguinte, não estou dando conta. Então vai fazer o seguinte, me manda a sua matriz, eu vou prensar aqui, porque são muitos pedidos do seu disco. Falei, então tá bom. Aí a gente pegou, eu mandei a matriz para ele e começou a prensar lá na RCA, fez a master lá, e começou a pensar na RCA. E assim a gente ficou trabalhando com o Paulão, os 2 primeiros discos. isso aí foi o primeiro disco, né? Foi o primeiro disco. Depois a gente gravou o segundo disco, que era Volta. E aí, assim, Paulão botou o disco no Brasil todo. Aí começou a chover convite, pedido, a gente viajou. Aí começamos a viajar, né? Nós ficamos Mas 12 anos. então, mas tem um detalhe nisso. Vocês todos
trabalhavam com outras coisas ou vocês nessa época era só o grupo? Não, não, nós trabalhávamos com outras coisas. Na época, aí eu era recém-casado, né? Eu casei em 87, né? Então aí eu fui morar em Volta Redonda, porque eu passei num concurso para engenheiro, né? Na Hum, Companhia Siderúrgica Nacional. E fui para lá. Então era uma dificuldade muito grande, porque quando a gente tinha que viajar, eu descia com o meu carro, eu e a Gleide, eu descia, deixava o meu carro na casa do meu sogro e a gente ia para a rodoviária, porque né, era rodoviária, não era avião. Raramente a gente tinha viagem de avião. A gente ia para a rodoviária para pegar o ônibus para viajar 10, 12 horas para ir para o interior de Minas, para ir. Já viajamos 20 horas de ônibus para chegar em Goiânia. Tipo nossa. assim, né? Para cantar lá no final de semana. E aí a gente voltava e segunda-feira estávamos trabalhando. Todos tínhamos a nossa atividade secular e a gente não ganhava nada, não tínhamos cachê. A gente simplesmente ia por amor mesmo. E o que aconteceu? Às vezes algumas igrejas davam ofertas e tal, mas era oferta de amor mesmo. E às vezes a gente levava os discos, aí irmão, vende os discos pra gente. As igrejas vendiam os discos e assim a gente ia caminhando e conseguia sustentar o grupo, né? E foi assim que a gente foi. E aí, essa explosão foi um negócio muito interessante, porque, como você falou, né, é tudo muito caro. Nós nunca teríamos condição de fazer quatro discos, de ter dinheiro para pagar estúdio. Aí já no segundo disco, a gente já, com o dinheiro do primeiro disco, a gente Hum. juntou e investiu no segundo. Aí a gente já podia pagar os músicos, já podíamos pagar arranjo, já podíamos pagar o estúdio, podíamos pagar Você a lembra, arte. você lembra mais ou menos assim, até gravar o segundo, quantas cópias do primeiro vocês venderam? Você tem ideia ou não? Eu estimo que a gente vendeu aí entre 30 e 40 mil cópias Nossa, do primeiro disco. Era muita coisa na época muito. para gente não, para mídia que não tinha, né? A gente não tinha como Não, divulgar, né? Era só rádio. é engraçado, Renato, porque era muita coisa naquela época e depois, com o passar do tempo, também é muita coisa nos números de hoje. Claro, a É, mídia física não existe mais, né? Basicamente. Mas quando um pouco antes aí, quem vendia 30, 40 mil CDs, é, nossa, era um é, negócio assim. É é. muita coisa. A gente E, vendeu bastante. O primeiro disco foi um disco que emplacou mesmo, e o segundo disco também vendeu bastante. Aí, na época, o que aconteceu? Quando nós fizemos o terceiro disco, foi o Dia do Leão, que eu acho que foi o disco que a gente fez mais sucesso, assim, que tinham músicas muito interessantes. Nesse disco aí, o Paulão teve que terminar a distribuidora dele. Então a gente voltou a ficar sem independente. independente, né? Aí nós levamos bastante tempo no Dia do Leão, porque a gente investiu bastante no disco e tal. Levamos quase um ano gravando o disco. E aí, quando a gente foi fazer, a gente teve que arrumar uma distribuidora para distribuir o disco e tal. Depois fizemos o quarto disco, que foi o Cidade. Mas foi assim, aí nesse tempo, nesses 12 anos que a gente ficou viajando, né? Foram coisas assim muito interessantes, muitas experiências. Não, tem. Você vai contar um pouco das histórias, mas eu quero voltar lá. Vamos voltar no primeiro disco. Quais foram? Eu queria que você destacasse assim umas duas músicas que realmente puxaram ali o primeiro. Qual que era o cartão de visitas Então, quando vocês chegavam? E é, pode tocar um trecho aí que o pessoal quer te ouvir aqui. então tem uma música que é muito interessante. Quando eu fui gravar esse primeiro disco, eu aluguei um piano, um piano Rhodes. Não sei se você lembra, um piano Rhodes, né? E Oude. aí era do meu professor, né? Do meu professor de piano. Aí eu aluguei o piano e tal. Aí gravamos as músicas todas e uma das músicas ficou com a harmonia errada. Na hora a gente deu uma vacilada e ficou com a harmonia errada. Eu fiquei muito incomodado com aquilo. Falei, gente, eu vou regravar essa música. Só que eu não tinha dinheiro para alugar mais um dia de piano. Já tinha sido caro, né? A gente gravou tudo numa tacada só, a base, naquela época você tinha que gravar tudo numa tacada só, e era tudo a Vera, né? Você gravava a base junto, né? Então aí a gente eu não tive como. Aí eu falei, eu tinha um pianozinho Yamaha, falei, vou fazer com piano Yamaha mesmo, o som é piorzinho, mas vou fazer. Aí gravei a música, eu falei, essa música não vai rolar, não vai dar certo, porque eu
não me agradei muito assim do som do piano. E foi a música que mais que arrebentou no disco, né? Que é Obrigado, Meu Amigo, né? Tem momentos na vida em que a gente pensa que vai envelhecer. Tudo fica muito escuro e não há sofrimentos incessantes e dores que parecem só aumentar. O medo então começa a me dominar. Então se vão as minhas forças e sinto que assim não vou suportar. Meus recursos fracos nada podem mais. Ergo as minhas mãos e clamo ao Deus que pode me socorrer. Cansei de lutar. Esqueço que sou e que posso e que os outros podem fazer. Pois Cristo é meu. Pelas lives. Voltou. Rapaz, a música é tão boa que a live ficou pesada, rapaz. Até caiu. Que coisa. Ó, o pessoal disse que você tem que fazer o refrão de novo. Então volta aí do refrão. Então vamos do refrão, hein? Eu vou suspender os comentários aqui para diz a lenda que fica mais leve, né? Então, bora aí. Faz o refrão de novo. Esqueço que sou o que posso e o que os outros podem fazer. Pois Cristo é meu amigo e sempre está comigo. E quando a nuvem negra se afasta e já vai longe, só posso dizer obrigado, meu amigo. E quando a nuvem negra se afasta e já vai longe, só posso dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu grande amigo. É isso. Agora foi. Agora Que bênção. foi, né? Caramba. Pô, deixa eu pegar o gancho. O teu processo de composição, você compôs também? Você compõe também? Como é que vocês chegavam nas músicas? Então, é um negócio tão interessante, assim, não tem um processo, né? Tem um momento, né? Aí teve um dia que, uma música que eu gravei no segundo disco, assim, eu estava lá em Volta Redonda e eu tinha muita vontade de voltar para Niterói, porque lá eu ficava muito isolado e dificultava muito o trabalho do grupo e tal, eu queria muito voltar. Mas na época o emprego estava muito difícil e eu precisava segurar meu emprego lá, né? Daí eu levei o meu piano. Meu piano, eu tenho um piano acústico, eu levo para onde eu for, eu vou com ele. Desde os 18 anos de idade, ele me acompanha onde eu tô, né? Na época eu morava num apartamentozinho lá de 2 quartos, a gente casadinho de pouco, eu e minha esposa. E eu sentei no piano e comecei a tocar essa música, assim, né? Até esses dias eu estava tocando com meu filho aqui. Ela começa assim, ó. Meu Jesus, eu quero hoje derramar meu coração, te dizer da grande angústia que me invade. Quero hoje, sem demora, tua ajuda suplicar, pois minha alma anda confusa e nada pode. Meus pecados se amontoam como dunas sobre mim. Meus anseios se acumulam sem resposta.
esperança. E no dia a dia tão cansado estou de batalhar. Ó Jesus, me ajude e vem em meu socorro. Pois sem ti, Jesus, eu nada sou, inútil, sem valor, se tu comigo não estás. Eu preciso de ti, como eu preciso de ti, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Sei que em ti há força e alívio para tanto labutar. Grande paz, misericórdia, sem medida. Quero então deixar de lado todo fardo a me pesar e entregar-te o meu caminho, a minha vida. Pois sem ti, Jesus, eu nada sou, inútil, sem valor, se tu comigo não estás. Eu preciso de ti, como eu preciso de ti, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Sim, de ti. Rapaz, o pessoal tá cantando junto aqui, a turma tá cantando junto. A Vanessa cantando junto. Que sonoridade, né? Que som incrível. Aí assim, não tem. É alguma coisa assim que acontece, né, cara? Aí eu sentava no piano e aconteciam umas coisas assim interessantes, né? Então, é Deus falando com a gente através da música, né? É verdade, que coisa linda. Brotando, né? Muito legal. O Flávio lembrou aqui que tem uma música que vocês popularizaram ainda mais, né? Tempo de Louvar a Deus. Sabe que a minha esposa falou isso? O pessoal vai pedir vem cantar, né? Rapaz, isso é clássico. Como é que foi a história com essa música? Então, essa música a gente cantava na igreja, né? Uhum. Aí assim, a gente virou que meio que virou o tema, né, do primeiro disco, né? E foi pra gente era uma expressão mesmo de canto congregacional, entendeu? Então aí a gente começou, aí a minha esposa falou, o pessoal vai pedir vem cantar, o pessoal sempre perde, né? Então, hoje é tempo de louvar a Deus, em nós habita agora o seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós habita agora o seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e a sua glória encherá esse lugar. Vem cantar, vem louvar, sim, vem louvar. É isso. Já cantei essa música de todo jeito, em acampamento, com a igreja dividindo vozes, mulheres fazendo coro, homem. Rapaz! Aí foi uma música assim que era muito marcante na época, no canto congregacional. E eu falei, vamos gravar essa, né? A gente tentou até encontrar o autor, acho que ela é uma versão, mas na época era muito difícil, porque sem internet a gente não tinha acesso, né? Eram as editoras. Eram as editoras, a gente fazia pesquisa, mas não encontrava. Mas foi muito interessante essa música. Essa é uma das músicas que o Padre Marcelo gravou, não é?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Em algum momento ele gravou também. É uma música bem engraçado. Eu não tenho, eu tô tentando lembrar aqui se o Som Maior gravou essa música. Eu não lembro, eu não lembro. Tem uma música que a gente gravou também, a gente gravou no segundo disco. É. Essa foi uma música muito marcante também, e várias regravações tiveram depois dessa música, que é Dependa de Mim, né? Se a esperança desapareceu e não pode te erguer, e tua vida está a naufragar, isso logo vai passar. Se sentir esperto, vencer, quando atrás ficarem todos, e a corrida de tua vida vai alcançar o seu final. Se caíres lá na curva final, confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Quando o mundo te arrasar, confie em mim. Se não podes te encontrar, confie em mim. Se negarem teu amor, sempre podes confiar e depender de mim. Olha a segunda estrofe. Se tua vida está vazia e os amigos te abandonam e se multiplicam mais e mais os problemas que tu tens, se é difícil suportar o mal e sentir solidão, e bem dentro do teu coração tu sentires depressão, se em vão tu procurares um amigo. É tão difícil encontrar um amigo hoje, né, cara? Rapaz, Confie em mim. Confie em mim. Quando o mundo te arrasar, confie em mim. Se não podes te encontrar, confie em mim. Se negarem teu amor, sempre podes confiar e depender de mim. Confie em mim. Quando o mundo te arrasar, confie em mim. Se não podes te encontrar, confie em mim. Se negarem teu amor, sempre podes confiar. Sempre podes confiar. Sempre podes confiar e depender de mim. você derruba aqui, rapaz. Rapaz, isso é tremendo, né? Como Deus fala, cara, com essa música. É tremendo. Essa música, na hora que você começou a tocar aqui, vem o filme, né? A gente ouve e faz parte da história. Meu Deus do céu! Oh. Isso é tremendo. O pessoal se emocionou aqui também, olha só. Que coisa incrível. Essa tá no segundo disco. Essa tá no segundo disco. No segundo disco, essa. E essa é uma versão, né? E aí um amigo nosso fez a versão e tal, a gente gravou, ela fez muito sucesso. Sempre que a gente cantava em algum lugar, a gente tinha que cantar essa música. Ela fala muito do coração. E você vê que é uma música atual, porque hoje, como isso fala pra gente, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, que a gente tem
poucos amigos, né? Essa é uma grande verdade, né? Você olha lá no seu Facebook, tem lá 1.200, 1.500 amigos, né? Mas você tira no dedo, conta nos dedos, né? Aqueles que são realmente amigos, aqueles que você pode ligar, aqueles que você pode contar um problema, aqueles que você pode pedir ajuda, aqueles que você pode chamar para orar. São poucos, né? Essa é a tristeza do mundo moderno. A gente está tão rodeado, né, por tanta mídia, por tanta gente, mas poucas amizades sinceras, né? Então, essa música fala um pouco disso, né? De como, assim, o mundo oprime a gente, quando né, nos julga, o quanto as pessoas nos julgam, né? Então, é uma coisa tão interessante, cara. Muito Que interessante. coisa! E você comentou, aqui cada um está falando uma música, inclusive já citaram várias vezes aqui, Cristo vai voltar, né? Até já faz uma palhinha dela aí, porque já citaram tanto aqui, e vamos ouvir um pouquinho, porque cada um tem uma música, né? Mas Cristo, ele não colocou o título certo, né? Ele fala da volta de Jesus aqui. Vamos lá, pessoal, vocês ajudem aí. Pode ser, talvez, Dia do Leão? Não sei, né? Ele está colocando aqui desde o começo. Não, o Dia do Leão a gente gravou no disco 3, né? E foi também, assim, o Dia do Leão tocou demais da conta, né? O Dia do Leão é de um amigo meu, né? De um amigo nosso que faz parte do grupo, né? O Vital. E o Vital, ele tem, assim, umas músicas super inspiradas. Eu gosto muito da forma do Vital compor, sabe? E ele, essa música é assim, ó. As horas passam e as promessas dos profetas anunciam que vem vindo o grande dia. É a chamada da trombeta para todo o povo do Senhor. Louvar com euforia. Pois o Cordeiro prometido que foi morto em nosso lugar, autor da redenção, virá de novo com poder e majestade para decretar o dia do leão. Prepara a tua vida, conserta agora o teu coração. Está findando o tempo, está chegando o dia do leão. Prepara a tua vida, conserta agora o teu coração. Está findando o tempo, está chegando o dia do leão. Aí, segunda estrofe. O grande dia do Senhor está perto e nada vai mudar. Cada dia está mais perto, né? Muito. O rumo da história se ouvirá a melodia do exército celestial. O canto de vitória e toda a terra abalada tremerá diante do Senhor.
nossa língua confessará. É o leão, leão da tribo de Judá. Prepara a tua vida, conserta agora o teu coração. Está findando o tempo, está chegando o dia do leão. Prepara a tua vida, conserta agora o teu coração. Está findando o tempo, está chegando o dia do leão. Do leão. Do leão. Do leão. Do leão. É isso. Essa música, ela faz parte daquela coletânea Louvor de Todos Nós. Eu acho que é o volume 2 ou 3. Foi. Essa coletânea do MK, é da Line, eu não lembro de. É da MK. Isso, é. Da MK, então. Isso, é. Os dois últimos discos saíram pela MK, o Dia do Leão e o Disco Cidade. Ah, ok. Então tá certo. Então agora entendi. Porque quando eu entro no Spotify, quando eu entro até aqui no Instagram para fazer a chamada, eu pesquisei para ver se tinha música, né, de vocês nas plataformas. Muita gente não subiu ainda e encontrei essas músicas ligadas ao Louvor de Todos Nós. Eu acho que tem um disco. Você subiu ou foi a MK que subiu para as plataformas? Provavelmente a MK. Eu cheguei até fazer contato com eles e tal para colocar todos os discos nas plataformas, né? Mas aí eles dizem que tem uma questão jurídica que você tem que ter a autorização de todos os participantes do disco. Aí fica muito complicado, né? Porque, por exemplo, o Ronaldo Hertal, ele já faleceu, né? E aí tem que pedir autorização à família, ao espólio, né? Então, quer dizer, é complicado isso, né? Aí eu fico com muito medo dessas questões jurídicas aí de depois dar problema, sabe? Então, por isso que eu não subi ainda. Mas aí, como eles têm os direitos de edição, né, dos dois últimos discos, eles subiram algumas coisas. Eles colocaram. Entendi. Eles colocaram. A gente já entra nessa questão digital, mas eu queria voltar um pouco. Você, no começo, o pessoal que está chegando agora, a gente está conversando já tem um tempinho, a conversa muito bacana, relembrando muita coisa, e você falou das suas referências e tal, e quando você tem quando você conhece o Paulo do Logos, que você vai para distribuidor e tal, você também vocês viajaram juntos, não foi isso? Isso. Então, o que aconteceu? Aí, quando foi em 86, se eu não me engano, a gente tinha conhecido o Paulão já estava distribuindo o nosso disco, e ele me convidou para tocar com ele, fazer aquela viagem que eles fazem todo ano, né? Foi só você ou foi o Grupo Águas juntos? Não, só eu. Aí ele me convidou para tocar com ele. Aí ele falou, não, mas aí quando a gente estiver cantando, você canta as músicas do Águas também. Aí ele sempre botava uma música do Águas para cantar também, nas apresentações. Aí nós fomos, olha, mas foi uma experiência maravilhosa, porque aí a gente estreitou muito. Eu fui na época, Paulo morava em Atibaia, né? Aí eu fui uma semana antes da gente viajar, eu fui para lá, para Atibaia, fiquei uma semana com ele ensaiando as músicas, né? Aí eu fiquei na casa dele, Paulo me recebeu na casa dele. Que beleza. Aí dormia lá, eu lembro que a Nilma, assim, tava muito frio em Atibaia, a Nilma botava 5 cobertores para mim. Aí ela falava, Renato, você tá com frio? Eu falei, não, tá tranquilo, Nilma, tudo bem. As meninas dele eram pequenininhas, de tomar mamadeira, sabe? Assim, muito legal. Aí eu passei uma semana, o Paulão é uma pessoa maravilhosa. E lá, eu tinha muita admiração... O Beto tá aqui dizendo que foi em julho de 85. 85, isso. Então, aí, como eu tinha muita admiração pelo Elo, aí eu falei assim, poxa, Paulo, eu tinha tanta vontade de conhecer aquele estúdio do Elo, eu vou te levar lá. A gente vai em São Paulo e tem que fazer umas coisas, eu levo você lá. Aí ele me levou lá no antigo escritório do Elo.
e no estúdio antigo, que depois virou o Guidon, né? Virou o estúdio Guidon. Exatamente. Né? Aí fizeram o Guidon atrás, mas a estrutura do estúdio antigo ainda estava lá, onde os vencedores gravaram Louvor 3, Louvor 2. Louvor 2 gravou lá e tudo, né? E aí eu tinha muita admiração, assim, aí Paulão me levou lá, sabe, para conhecer. Muito, muito bacana. Aí depois a gente viajou, então a gente estreitou demais. A gente passa um mês viajando junto, tudo quanto é lugar. O Beto estava com a gente também. A gente tocava. Olha, a gente tocamos lá no interior de Belém, numa cidade chamada Cascavel, num retiro, lá, mas no interiorzão. Depois tocamos naquela Assembleia de Deus de Belém, que é a maior Assembleia de Deus, acho que do Brasil, não sei. É a primeira Assembleia, né? Uma Assembleia enorme. Aí tocamos lá. Depois a gente tocou em uma cidadezinha chamada Séries, que é no interior de Goiás. Fomos para Anápolis. Tocamos em Brasília, num teatro maravilhoso lá, pianão de cauda, coisa linda. E era muito legal, assim, a gente viajar de ônibus, aí quebrava o ônibus na estrada, o Paulão ia lá consertar o ônibus. Assim. Gente, mas uma experiência. Chegávamos, às vezes, de madrugada na igreja para montar equipamento. Aí a gente montava tudo e no dia seguinte tinha que tocar na escola dominical, assim, cedinho, no culto da manhã. Castanhal, o Beto falou, Castanhal, isso mesmo. Uma cidade, era um retiro, aí a gente... muito legal, sabe? E foi uma experiência maravilhosa e eu estreitei muitos laços com o Paulão, a gente sempre se falava, sempre, eu, ele, a Nilma. E agora, no ano de 2019, né, eu tive o prazer de trazer o Paulão aqui na minha igreja, e na igreja que eu pastoreio, né? Aí ele veio aqui, aí dormiu na minha casa. Aí eu falei, Paulão, tô pagando, tô devolvendo a gentileza que você me fez. Aí ele dormiu aqui em casa, ficou um dia comigo aqui, a gente saiu, que a gente mora perto das praias aqui, da região oceânica, aí saímos para a praia para comer caranguejo na segunda-feira, depois da apresentação. Foi muito legal, sabe? E a Nilma ainda era viva, a gente falou com ela, ela não veio, né? Não pôde vir, mas ela falou comigo pelo Viva Voz. Ah, Renato, que saudade de você. Ah, Nilma, próxima vez, se Deus quiser, você vem, mas Deus levou ela antes, né? Foi. Logo assim, em seguida, aí ela adoeceu gravemente, a gente ficou muito triste, porque a gente amava demais ela, né? E o Paulão mora no meu coração, né? Se Deus quiser, assim que acabar essa pandemia, eu vou trazer ele de volta, porque que ele bacana. É muito querido, muito amado, a gente está sempre se falando, sempre mandando mensagem um para o outro. Renato, e na estrada, além do Logos, assim, com a turma daquela época, assim, o Grupo Águas, você cruzou, assim, com Milad, Vencedores? Sim, muito, como muito, é que é? muito. Então, assim, nessa viagem que eu fiz com o Paulão, que eu conheci o João Alexandre. Aí a gente estava num retiro e o João estava também com o Milad, aí conheci o Nelson, conheci o povo todo. E aí estreitei muitos laços com o João também. Aí é muito engraçado que depois que eu voltei, não tinha internet, então era carta. Eu escrevia toda semana para o João. E ele me respondia, toda semana eu escrevia para o João. E é muito engraçado. E depois a gente estreitou muitos laços, porque com Águas a gente se encontrou na estrada, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma apresentação que foi, se não me engano, foi no interior de Minas. Eu estou esquecendo a cidade aqui agora, eu vou lembrar. Ipatinga. Nós fizemos uma apresentação em Ipatinga e os caras fizeram uma produção muito bacana num ginásio enorme. Então era o Águas e o João Alexandre. E foi muito legal. Botaram outdoor, espalharam outdoor na cidade toda. E aí a gente ensaiou juntos e a gente tocou para ele cantou com a gente músicas da gente. Foi muito legal, sabe? Nossa, que bacana. João também é um amigo querido. Sempre que ele vem no Rio, eu falo, João, me avisa que eu quero te ver. Aí eu vou lá, ele vai sempre na Igreja Batista de São Gonçalo, eu estou sempre lá, e a gente fica conversando, matando as saudades, abraçando, porque ele é um amado, né? Muito querido mesmo. Então é isso, esse povo a gente conheceu bastante. O Rebanhão a gente se encontrava muito também. E Você tem música gravada com Carlinhos Félix? Eu tenho, o Carlinhos Félix gravou com a gente. O Carlinhos é muito meu amigo também, né? A gente gravou no último disco, a gente gravou uma música chamada Vitória, que é assim: o mundo andava em trevas e as sombras da morte
causavam pavor. Mas Deus que nos amou primeiro, seu Filho enviou para ser Salvador. Aí entra um charmezinho, ó. O mundo andava em trevas e as sombras da morte causavam pavor. Mas Deus que nos amou primeiro, seu Filho enviou para ser Salvador. Veio ao mundo para servir aos homens, mas foi combatido por pegar o amor. E nem mesmo a morte foi bastante forte. No terceiro dia ele ressuscitou. Cristo ressuscitou, vencendo a morte, coberto de glória. Está ao lado de Deus, com força e poder, nos dando vitória. Aí a segunda estrofe o Carlinho canta, entendeu? Muito legal. Aí é um charmezinho, só aquele bem sonzinho de charme, assim, né? Foi muito legal. A gente fez o lançamento desse disco num teatro aqui em Niterói, chamado Teatro DCE. E foi uma apresentação maravilhosa. Aí o Carlinhos veio participar com a gente e aí ele entrava no meio da música, né? Foi meio que surpresa, assim, a gente cantando. Quando ele era parte dele no disco, ele entrava no palco e começava a cantar a segunda estrofe. Aí foi muito legal, o pessoal gostou demais. Depois ele fez um set de músicas, de Rebanhão, né? As músicas dele, dentro da apresentação. Muito legal. O Carlinho é um amigo muito amado também, esteve lá na igreja também. A gente tocou para ele, fez uma bandazinha para a gente tocar para ele. A tua igreja é em Niterói ou é no Rio? Isso, em São Gonçalo. Chama São Catedral Gonçalo. do Louvor. Catedral do Louvor. A história eu sempre fugi dessa coisa de ser pastor, né? Sempre fugi a minha vida inteira. Porque o meu avô era pastor, meu pai é pastor, e o meu pai era o pastor dessa igreja. Eu sempre fugi desse destino, né? Mas assim, não adianta, porque o que está nos planos de Deus não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito de você fugir disso. E aí aconteceu que o meu paizinho e minha mãe faleceu em 2017 e meu pai adoeceu seriamente. Ele tem Alzheimer. E aí começou ficar muito difícil dele tocar a igreja. Eu tinha feito seminário, mas fiz assim, sem nenhuma pretensão de ser pastor. Eu fiz seminário para realmente me aprofundar na palavra. Eu e minha esposa fizemos juntos. Aí, o que aconteceu? Aí meu pai falou: filho, chegou a tua hora. Eu vou ordenar você toca. És tu. É você mesmo. Deus está te chamando, não adianta mais fugir. E aí está desde 2017. Ah, tá. É mais recente na questão, né? 2017 para cá. Eu me considero um pastor neófito, eu digo isso. Né? Mas que bacana! Quase que metade desse período está de pandemia. Exatamente. E aí você lidar, né? Você é um pastor neófito, vamos dizer assim, né? Começando, né? Pegando experiência e pegar uma pandemia no meio da história. Já estamos 1 ano e meio, né? Como a gente faz para migrar para esse mundo digital? Como a gente faz para fazer as pessoas ficarem na igreja? Como a gente faz para fechar a igreja quando precisa fechar e fazer as pessoas entrarem na internet? Quer dizer, é um desafio enorme. Isso traz muitos conflitos no seu chamado, né? Você entra em conflito, porque aí você fica achando que está sozinho e que está batalhando sozinho. E a gente vê que quando a gente conversa com outros pastores, a gente tem um alento assim: não estou batalhando sozinho, tem muita gente passando por isso que eu estou passando, né? A gente fica meio que Elias na caverna, né? Deus, todo mundo... Estou sozinho. Estou sozinho nessa história. Aí Deus fala: não, rapaz, tem um monte de gente que não dobrou os joelhos ainda. É verdade. Aproveitar que o Beto falou que queria muito ouvir aqui Primeiro Amor. O Primeiro Amor. Ih, rapaz! Caramba! Olha só. Sabe, Senhor, eu queria te dizer
o quanto eu amo a ti. Eu queria relembrar momentos que eu vivi, quando tu vieste ao meu encontro, fazendo brotar o primeiro grandioso amor, sublime amor, é teu amor derramado. É como a chama que aquece o coração, dele não sendo apagado, dele não sendo apagado. Sabe, Senhor, não vou negar que por instantes me entristeço, pensando até que estou sozinho e que pereço. Mas bem baixinho vens a me falar, te lembra, meu filho, do primeiro amor. Te lembra, meu filho, do primeiro amor. Primeiro amor. É isso. É. Ô, Renato, agora você contando a trajetória, e você já disse aí que os dois últimos discos já foram pela MK. E Isso, aí, já num contexto de anos 90, isso, nós temos uma mudança muito grande no cenário musical, mercadológico ali. isso. E aí eu queria te perguntar, o Grupo Águas ele vem num crescente. Teve algum momento que você cogitou, falou assim, não, acho que vai ser isso aqui, vamos viver aqui da música ou não? Porque na explosão, até a música que você tocou falando, né, o Dia do Leão, que está lá na coletânea, ela tem um pouco aquela vibe, aquela cara do louvor de comunidade daquele período, né? Isso, exatamente. Era algo que tinha bastante no Rio de Janeiro, bombando as comunidades. Isso, exatamente, exatamente. Mas aí vocês lançam dois discos e encerra. O que houve? Então, deixa eu te explicar o que aconteceu. A gente. A vida na gravadora é um pouco diferente, assim, né? Uhum. Porque a gente sentiu uma profissionalização muito forte dentro do meio musical. Nós nunca cogitamos assim viver da música, né? Cada um tinha suas atividades. O Ronaldo era dentista e médico também, eu engenheiro. E a gente sempre, cada um tinha suas atividades. O Vital, biólogo, né? Minha esposa é professora. A gente sempre viveu das nossas atividades. E aí a dedicação que um tipo de exigência daquele momento estava fazendo era de tempo integral. A gente tinha que estar de tempo integral para poder fazer aquele tipo de música. Ficou muito complicado. E principalmente por eu morar longe, lá em Volta Redonda, quando nasceram os meus filhos, é que ficou mais complicado ainda. Quando nasceu o Lucas, o mais velho, a gente levava ele para tudo que é lugar. E aí a maioria das vezes a gente deixava ele no meu sogro, meu sogro me deixava na rodoviária e a gente ia viajar. Quando nasceu meu segundo filho, o segundo menino, aí ficou muito difícil. Porque a gente não conseguia mais conciliar a família com aquelas viagens. A gente ficou muito cansado. Eu lembro que teve um ano que a gente viajou muito. Essas cidades todas do interior de Minas, todas a gente foi.
todas a gente foi, mas é impressionante assim como a gente não escolhia lugar. Convidava, a gente estava aí. A gente estava indo, mas cada lugar longe pra caramba. E aí o que aconteceu? Ficou impossível, a gente estava muito cansado. E a gente começou a orar, eu e minha esposa. A gente ficou mais ou menos uns 6 meses orando. E a gente falava, Senhor, o que o Senhor quer da nossa vida? Será que o Senhor quer que a gente fique mais na igreja local e tal? E a gente começou a pedir para Deus falar com a gente, para dar sinais para a gente, né? E eu queria muito voltar para Niterói, estava estudando para alguns concursos. E aí eu lembro que meu pai uma vez falou assim para mim, filho, se você quiser realmente passar no concurso, quiser voltar para Niterói, você vai ter que dar um tempo nas suas atividades. Você não consegue conciliar, é muita coisa, você anda muito cansado e tal. E aquilo ali foi uma palavra de Deus para minha vida, sabe? E aí, um dia Deus falou muito forte no meu coração e da Gleide que era a hora da gente parar. E a gente, com a agenda lotada, era 1996, a gente com a agenda lotada, com um monte de compromisso. Aí eu marquei um ensaio com o pessoal. Eu falei assim, na época o pastor da minha igreja, falou assim, Renato, você não quer ficar um pouquinho na igreja, mais na igreja local, dá mais assistência aqui, eu sei que vocês viajam todo final de semana e tal, quem sabe não está na hora de você dar um tempinho? Essas duas palavras foram sinais para mim. Eu marquei o ensaio do grupo, aí falei assim, gente, olha só, a gente vai dar um tempo. Aí o pessoal, meu Deus, o que é isso? A gente começou a chorar, se abraçar, porque a gente é muito amigo, a gente se ama muito. E a gente não tinha briga, não tinha nada, era só realmente aquela coisa de, sabe, acho que o tempo agora é da gente ficar mais quieto. E aí a gente orou juntos, a gente se abraçou, e cada um abençoou o outro, e aí a gente foi para nossa missão local. Aí eu passei a ficar mais na igreja local, meus filhos precisavam assistir escola dominical, sabe, essas coisas, né? Precisavam estar na igreja. E aí eu fiquei 20 anos numa igreja servindo lá local, comecei, pregava nessa igreja e tal, até que Deus me chamou para o pastorado. Mas, então, assim, essa foi por isso que a gente parou, porque a gente sentiu que era o momento realmente da gente dar um tempo e ficar mais na igreja, sabe? Ficar na igreja local. Aí cada um é líder na sua igreja, né? A Malu, que canta com a gente, né? Ela é líder lá de louvor na presbiteriana. O Vital é líder de louvor na Batista de São Gonçalo, né? Então cada um tem as suas atividades e tudo, né? E aí o que aconteceu? Mais recentemente, o pessoal começou a convidar para a gente cantar. Vem cantar aqui em tal lugar. Aí, assim, em eventos muito esporádicos, a gente reúne a turma, reúne os músicos e vamos tocar. E a gente toca, né? Mas, assim, nada contínuo como era, né? A gente tinha uma agenda, tinha programações agendadas com um ano de antecedência, sabe? Coisas, assim, bem... uma coisa bem profissional mesmo, assim, sabe? Aí nós tínhamos toda a aparelhagem, a gente tinha um conjunto de holds, assim, o pessoal lá montava tudo, a gente já chegava com tudo pronto para tocar. Era uma estrutura, assim, bem profissional, sabe? Que a gente montou na época. A gente não usava o som das igrejas, que geralmente o som da igreja os sons não são muito bons, né? Os equipamentos, sim, né? Nessa época, inclusive. O PA todinho, a gente levava tudo, montava tudo e a gente chegava, sabe? Tinha uma estrutura bem bacana mesmo. Você chegou a participar daquele... Porque eu não sei se vocês já tinham parado, mas nos anos 90 vão começar a surgir aqueles mega eventos nas praças ou ginásios, estádios. E você estava na MK, você chegou a participar de algum desses eventos? Eram os cantas, né? Os cantas, exatamente. Canta alguma coisa. A gente participou de vários. E teve um canto assim que tem até um vídeo na internet de um dia desse me mandaram, que foi o Canta Quinta da Boa Vista. Então, assim, ali na anotação ali do vídeo diz que tinham 200 mil pessoas. Mas eu não sei se tinham aquilo tudo. Eu só sei assim, que a gente olhava do palco e as pessoas não terminavam, assim, né? Era muita gente, mas muita gente mesmo. A gente olhava assim, e ali na Quinta da Boa Vista, lá naquela planíciezinha ali, a gente olhava e só via gente, assim, é muita gente mesmo. E a gente cantou lá, foi muito legal, muito bom mesmo. Aí tinha uma mega estrutura dos eventos e tal, que a MK fazia uma mega estrutura, gravava os vídeos, então muito interessante. E a gente participou de vários, né, nessa década de 90.
Entendi. Você comentou aí, falou do pessoal, né, pedindo para voltar e tal. Hoje, o processo de gravação, ele é bem diferente. Hoje você tem aí os chamados home studios e tal. É, E aí, isso está amadurecendo assim no coração de vocês ali, até então, agora as coisas à distância. eu tenho um projeto de realmente fazer um disco com revisitando alguns arranjos de músicas antigas, né? E colocando algumas composições novas que a gente tem, tudo, né? Tem muita coisa boa do Vital, ele tem umas composições novas também. E a gente tem esse projeto. Na realidade, eu montei um estúdio para mim aqui em casa, né? Olha aí. Porque, Olha aí. porque os meus filhos tocam, né? Os dois tocam. O mais velho toca contrabaixo e o mais novo toca bateria. E a gente tocava junto na igreja, estava tocando junto, tudo, né? E aí eu montei mais por causa deles, para a gente poder ensaiar e tudo, né? Aí no começo era um estúdio de ensaio, assim, sabe? Era um quartinho de empregada que a gente deu aquela, aquela modificada para fazer o estúdio. Mas aí o negócio foi crescendo, a gente foi comprando equipamento e ficou realmente um estúdio, assim, com uma qualidade razoável. Aí eu cheguei a gravar todas as bateras, até com o Silas Júnior, né, do Fruto, que tocou com a gente muito tempo. O Silas tocou muito tempo com a gente, né? Aí ele Nossa, fez todas as bateras, eu fiz as bases todas. Fiz as bateras todas, fiz uma captação bem legal. E o projeto está lá. E eu quero muito tocar isso. Mas, assim, eu não sei, não chegou o momento ainda, né? Mas vai chegar. Eu quero fazer esse disco, essa compilação, né? Basicamente 9 ou 10 músicas, assim, 5 antigas e 5 novas, revisitadas. Essa basicamente é como a gente bacana. tocou aqui, e com a sonoridade mais contemporânea, né? Porque aí com o som de agora, né? Com o som de bateria mais contemporâneo, né? O som de voz mais contemporâneo e tal, os arranjos mais próximos do que a gente está ouvindo agora, né? Então, basicamente é isso, assim. Eu tenho esse projeto. Está um pouco adormecido agora na pandemia, então ficou bem adormecido por causa do pastorado e tudo, né? Da Entendi. dedicação que a gente precisa ter. Mas eu tenho esse projeto, sim. Ô, pode falar, pode terminar. Sempre que a gente faz uma coisa dessa, aí acaba a gente. Depois a gente assume outros compromissos, né? Porque aí o pessoal vai começar a Sim, convidar para cantar e tudo, né? Vai ter que ter agenda. Então, esse é o medo de depois a gente ter que assumir outros compromissos, né? Mas eu sinto que tem muita entendi. gente que é muito abençoado. Na época, assim, a gente recebeu muito testemunho de gente que se converteu ouvindo os discos. Um dia Olha só. desse, um dia desse a gente foi cantar, um dia desse não, tem uns anos, né? A gente foi cantar numa igreja e aí o pastor, antes de pregar, ele falou assim, olha, eu quero dar um testemunho aqui. Eu me converti ouvindo o disco do Águas. A minha irmã era crente, comprou o disco do Águas, ela ouvia o disco do Águas, os discos o dia inteiro. Eu não aguentava mais ouvir os discos do Águas. Mas aquelas músicas entraram na minha cabeça Olha. e aquilo foi um meio de Deus falar comigo e eu me converti ouvindo o disco do Águas. Aí antes de pregar, ele deu esse testemunho, né? Eu fiquei tão feliz, assim, porque o quanto fruto um trabalho dá que você não tem a menor ideia, né? O disco chega Exatamente. em lugares que você não tem a menor ideia que ele está chegando lá. Antes era fisicamente, agora vai pelos beats, né? Vai pela É, internet. aqui, por exemplo, está o Gabriel, que é casado com a Lucélia Guedes, aqui da região que eu estou, de Teresina, e eles fazem um trabalho lindo, e ele está aqui, né, comentando e relembrando, aqui no Piauí, né, você estava no Rio de Janeiro, realmente a música ganha essa proporção. Eu quero te perguntar ainda, a gente já está aqui, meu Deus, 1h36, já invadiu o almoço de todo mundo, eu já quero encaminhando aqui para finalizar. A gente vai finalizar, inclusive, já para você se preparar aí, ó. Pelo que eu percebi aqui, a turma pedindo que você cante volta. Então, Eita, a você gente viu? Vou vai lembrando finalizar com ali. essa. Mas antes de você tocar, eu tô curioso. Você está à frente de uma comunidade, você é a vida inteira envolvido com música. Como é o louvor na sua igreja? Qual o estilo? Como é que você administra isso? As coisas foram mudando muito, né? Você mesmo já comentou, Foi, dos foi. anos 80 para cá tem uma mudança assim absurda
Mas e aí, você como pastor e olhando agora a turma da música, o que, Pois que toca na tua igreja? então, aí o que, que acontece, né? Eu acabo tocando também. Eu acabo tocando também. Aí eu reuni os meninos que me ajudam lá, que são uma bênção na minha vida, né? Que tocam comigo, muito bons, feras mesmo. E a gente canta as músicas contemporâneas, sabe? Mas eu Uhum, gosto sempre de colocar coisas antigas, revisitadas, sabe? Gosto entendi. demais. Eu sempre ponho uma coisa de vencedores, assim, sempre ponho coisas de, sabe, dos anos 90, dos anos 80, assim, músicas que marcaram, né? E que são esses cantos congregacionais muito interessantes. Tem uma tem umas músicas assim, deixa eu lembrar de uma assim que eu coloco sempre. É, grande multidão, muitos virão te louvar, de todas culturas, línguas e nações. No tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Então, a gente sempre Guilherme coloca essas. quer. Guilherme quer, exatamente. Então, quer dizer, a gente sempre coloca essas coisas assim, né, no louvor da igreja, né? E uma coisa que eu tentei fazer lá, assim, quando eu cheguei, a gente tinha muita dificuldade de equipamento, né, de sonorização, a acústica da igreja estava muito problemática. Eu falei, não, a gente isso aqui precisa ser modificado. Aí o Hernani Maldonado, o Sim. Hernani, ele é um senhor projetista, né, de estúdios e tudo, né? Aí eu chamei o Hernani, me ajuda aqui. Aí ele foi lá, fez um projeto para mim, maravilhoso, e a gente fez uma reformulação da acústica toda da igreja, compramos equipamento, mesa digital, tudo com fone, cada um com o seu auxiliar, tem o seu volume, sabe? Aí instrumento de qualidade, e aí, sabe? E aí isso eu gosto muito de investir nisso, porque a gente sempre sofre muito às vezes nas igrejas, sofria muito nas igrejas, você Sim. chegava, aí os equipamentos eram ruins e tal. E a gente investiu bastante. Então hoje é um lugar bem confortável de você ir, de você ouvir a música. Os músicos adoram tocar lá porque eles se ouvem bem. Ele tem o auxiliar dele ali, ele faz a sua mixagem, né? E aí é uma coisa que eu quis muito fazer, sabe? E isso tem dado resultado. O louvor é muito bacana. E agora a gente tem vivido esse tempo difícil, né? De pandemia, né? Então, E quer dizer, como? então, a gente, como transmitir, por exemplo, um som de qualidade pela internet? É um grande desafio, né? Aí a gente teve que montar um esquema de fazer uma mixagem separada, uma mixagem só para a internet, porque é diferente da mixagem do ao vivo, e conseguir gente para poder operar isso, É. e não é? É muito difícil. Hoje é muito difícil você conseguir um material humano de pessoas que Então, realmente se interessem por isso. talvez o grande desafio hoje, diferente do que era na época que você estava ali surgindo, o Grupo Águas, que era equipamento, né? Uhum, O Brasil tinha um atraso ali nos anos 80 até metade dos anos muito 90. grande. Eu lembro que a igreja que eu cresci, ela sofreu muito com o som antigo, lembro até hoje, nas caixas Stanner, uns microfones Lesson, assim, o negócio estava É? meio para baixo, sabe? E É. quando teve o plano real, que o dólar ficou um por um bom tempo, Uhum. eu lembro Foi. até hoje que na igreja lá fizeram a assembleia, nos batistas, aí decidiram, lembro até hoje, isso foi em 94, a igreja autorizou R$ 6.000 para trocar o equipamento de som. Em 94, era o mesmo que US$ 6.000. Rapaz, Dá para o fazer assim. pessoal comprou, lembro até hoje, aí chegou na igreja o dia que levaram o som lá, compraram caixa JBL, microfone Shure, cabo, foi uma revolução. Mas o desafio Revolução. hoje das igrejas, eu te digo isso aqui, eu sou pastor de igreja local. O É, desafio não é nem a questão do equipamento, é a disponibilidade, é a do material vontade do humano. pessoal em trabalhar, material humano. Antes, a minha geração, os adolescentes ficavam ali fissurados, né? Com o som, com os músicos. Talvez hoje, porque todo mundo tem muita tecnologia na mão, no telefone, essa Uhum. turma não tem mais esse interesse em servir na igreja na área técnica. Tem. E as igrejas sofrem muito com isso.
Sofre muito, Eu, no caso, assim, a gente começou a fazer vídeos no tempo que a gente ficou fechado mesmo, que a igreja não podia abrir, daí eu fazia vídeos. Eu nunca tinha feito. E aí eu falei, gente, eu preciso aprender isso. Daí aí eu comecei a aprender a usar os softwares de edição, aí comprei câmera, comecei a aprender, aí errava muito, luz, essas coisas. E eu comecei a estudar esse negócio, sabe? E depois aí a gente começou a transmitir, a gravar o culto e depois colocar no canal da igreja, né? No YouTube. Mas aí no começo o som ficava ruim. Eu falei, gente, não é isso, não pode ser. Não pode ser, não foi isso que estava no ao vivo, né? Eu entendo bem isso, viu? Como é que a gente vai fazer para poder colocar alguma coisa que realmente atrai as pessoas? Porque a pessoa vai ficar um minuto ali, vai ouvir, eu não quero ouvir mais essa música, não, tá muito ruim. Você sabe que aqui na igreja, como todas, né, a gente começou a transmitir os cultos também, não transmitia antes. Rapaz, aí a gente estava aqui no culto e a música ia muito bem, né? O culto assim, chegava em casa quando eu ia ouvir a transmissão. Pois é. Aí eu falava assim, eu até cheguei para minha esposa, falei que ela lidera o grupo, né? Aí chegou num ponto que eu falei assim, ó, a partir de agora você só escuta a transmissão na segunda-feira. Vamos terminar o domingo em paz. Vamos terminar o domingo com o que aconteceu no culto. Na segunda-feira você vê a transmissão para ficar chateado com o som. Não, aí tem umas coisas Que coisa difícil. Que no ao vivo acontece, em que você vai ouvir a gravação, aí tem um zumbido que apareceu no meio do culto e que começa na mensagem e termina no final da mensagem. Meu Deus, de onde veio esse zumbido? Estava tudo certo, não funcionando. Meu Deus do céu. É um desafio mesmo. E mesmo você fazendo tudo certo, botando cabos bons, dá problema na hora e depois você fica triste. Aí eu acontecia isso, eu chegava em casa, vamos ver como é que ficou o culto. Aí era aquela decepção. Meu Deus, por que ficou tão ruim? Aí a mixagem, você não consegue mixar direito. Aí um dia o baixo está baixo, outro dia o baixo está alto, outro dia o teclado está baixo, outro dia a voz está alta. E é um desafio. Aí a gente até conseguiu encontrar uma mixagem. Gente, salva isso aí, pelo amor de Deus. Salva uma cena desse treco, fica aqui. Aí a gente salva a cena na mesa lá, deixa aquela cena salva. Mas é um desafio de encontrar um material humano, gente que se interesse por isso, que queira trabalhar com isso na igreja, porque é um ministério importantíssimo hoje e pelo qual a gente tem ação do Espírito Santo ali e a gente precisa alcançar essas pessoas. Então, uma coisa interessante que está acontecendo, lá na igreja a gente está fazendo assim, no domingo a gente faz online, né? Faz presencial o culto de domingo. Na quarta-feira a gente faz uma reunião online de oração. Então a gente tem gente participando nessa reunião de oração online que não iria na igreja. Então nós temos uma senhora que ela tem aquela doença dos ossos, que ela não pode andar, então ela fica só na cama, ela assiste a reunião de oração e a gente faz a escola bíblica e a reunião de oração. Ela assiste da cama dela, bota o celularzinho, o filho coloca o celular e ela assiste com a gente. Então tem uma outra senhorinha que hoje está por uma questão de estar morando com a filha, ela mora longe e não pode ir lá em São Gonçalo na igreja, mas ela entra na acompanha. Então é um outro tipo outra forma de atingir as pessoas, né? Que é muito interessante e tem sido uma bênção, sabe? Mas a gente teve que aprender isso na marra, né? Entendeu? A gente foi aprendendo e dando muito errado primeiro para depois a gente fazer alguma coisa acontecer, né? É um grande desafio. E tem uma coisa assim interessante, um dia eu estava conversando com um pastor e ele falando assim da dificuldade, né? Assim, aí a igreja teve que ficar fechada, aí abriu a igreja, depois fechou de novo, depois abriu, depois fechou de novo. Esse movimento de abre e fecha leva as pessoas para outros lugares, porque tem igrejas que estão abertas direto. Né? Pessoas que não estão com consciência e deixa a igreja aberta, bota 1000 pessoas lá dentro e aglomera e está tudo certo, entendeu? E a gente acaba perdendo gente para essas igrejas. As pessoas vão para lá porque a igreja está aberta. Depois elas se contaminam, ficam doentes, alguns morrem. É um negócio terrível, entendeu? Sim. E a gente que procura ser consciente,
preservar a vida das pessoas, a gente sofre muito, porque a gente perde pessoas. Então, é um tempo difícil, um tempo que os pastores, eu acho que grande parte dos pastores está sofrendo muito, porque está sendo muito difícil você conseguir manter as pessoas em torno, né? Conseguir manter a igreja, tem que se desdobrar nas redes sociais para você estar sempre conversando, sempre mandando mensagem, sempre estimulando, porque é um grande desafio. Eu creio que depois disso, e tem uma coisa muito, muito interessante, é que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo nas igrejas, sabe? Essa polarização dentro das igrejas, isso está trazendo muito prejuízo Muito. para a igreja de Cristo, porque a igreja não são as paredes, né? A igreja somos nós, né? Estamos aqui, nós somos igreja. Esse povo todo que está aqui comentando, nós somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja que não tem paredes, mas a igreja que vai subir quando o Senhor vier nos buscar. Então, essa polarização está trazendo muito prejuízo para a igreja de Cristo. A gente precisa focar no reino, focar no Verdade. focar em servir ao Senhor e deixar as polarizações de lado e servir ao Senhor com o nosso coração inteiro, porque é isso que Ele quer. Desafios aí da modernidade. Nossa, rapaz, a gente está aqui, olha, há muito tempo aqui conversando. Que delícia que é essas viagens. Eu fico muito feliz. Já entrei aqui pelo almoço afora do pessoal seu, mas como eu falei, né? O pessoal pediu aqui. Eu queria que você tocasse então a música Volta. Você lembra aí? Rapaz, que eu não vou lembrar da letra, não. Ó, se não der certo, você escolhe uma para a gente terminar com você cantando. Eu vou terminar com uma aqui, que é uma música também bem emblemática, assim, que a gente canta bastante também. E a gente gravou no primeiro disco também. Muito legal essa. Que é o seguinte, ó. Os homens que estavam nas regiões das trevas viram uma grande luz. E aqueles que estavam na sombra da morte, a luz raiou. Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Hosana, Hosana, a Cristo meu Senhor. Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Hosana, Hosana, a Cristo meu Senhor. O erro floresceu como uma rosa, e o lugar seco se alegrou. E no caminho que Jesus andava, o caminho santo se chamou. Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Hosana, Hosana, a Cristo meu Senhor. Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Hosana, Hosana, a Cristo meu Senhor. Louvado pelos lábios de crianças, o Mestre nos mostrou o seu amor. Levado pela fé que a mim alcança, irei seguir a Cristo aonde for. Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Hosana, Hosana, a Cristo meu Senhor. Hosana.
Hosana, a Cristo meu Senhor. Amém! Que gostoso! O povo aqui. Ó, a Ana Paula tá no Ceará aqui, ela tá falando, ó, então vai ter que fazer uma outra live para lembrar de volta. Eu esqueci, a letra do volta é enorme, é grande a dessa. Olha, eu só posso agradecer por essa conversa tão gostosa. Pessoal que não conhecia aqui, eu deixo essas lives todas salvas, né? Depois eu vou subindo para o YouTube, vou fazendo podcast, enfim, vou fazendo uns recortes, a gente vai soltando aí, mas fica aqui registrado e foi uma conversa, foi muito bom, né? Voltar, descobrir algumas coisas, eu descobrindo aqui na live. Eu sou de 80 e eu sou de São Paulo. Então, assim, eu comecei a consumir música mesmo, assim, já na metade dos anos 90, né? Então é quando vocês estavam parando, eu estava começando a conhecer o cenário. Mas realmente tem histórias aí incríveis e muito obrigado mesmo. Obrigado, um beijo para todos aí, um abração para o Beto e a Vânia que estão mandando um abraço para a família, um abraço para a família deles também, um abraço para todos que participaram aí pelo carinho, pelas mensagens carinhosas, pelos pedidos, que Deus abençoe a todos, muito bom, olha, foi um tempo maravilhoso. Eu confesso para você que essa noite eu dormi pouco, preocupado, gente, como é que vai ser? Aí, antes de começar aqui, eu estava pedindo a Deus, Deus, abençoa, para que as pessoas sejam abençoadas por esse tempo aqui de comunhão, por essas histórias. É que é tudo que a gente quer, é que Deus abençoe as pessoas, né? É por isso que a gente está aqui, né? Ele é o motivo de estarmos aqui. Então, eu fico muito honrado com o convite, agradeço muito, pastor, pelo convite, que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos, né? Que o Senhor abençoe tremendamente o seu trabalho, que Deus possa te usar sempre, como tem usado, para atingir as pessoas e levar a palavra dele, levar um pouco de louvor, de conforto nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, né? Verdade, verdade. A grande bênção. Outras conversas virão, sim, com certeza, viu? Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigadão, agradeço a esposa que cedeu tanto tempo aí, você, né? Um grande abraço. Pessoal, valeu. Até a próxima. Até breve. Até mais. Até. Um abraço.